Olá, pessoal. Obrigado aí para a companhia de vocês. Hoje, mais um Condotalk. Então, seja bem-vindos ao nosso grande condomínio. Você, administrador, síndico, porteiro, zelador, morador, o entregador de pizza, que é muito importante hoje, todo mundo fica preocupado como vai chegar lá a entrega Do iFood. do iFood e do Mercado Livre. Do Mercado Livre também. Mais uma vez, a gente vai estar com um grande convidado, hoje falando sobre administração. E eu tenho certeza, né, ele nem sabe que eu vou fazer essas perguntas, mas eu acho que hoje a gente vai ter algumas dicas, não para você, só administrador, mas para você que também pensa em adquirir um apartamento, quer saber como que é morar no condomínio, quais são os pontos importantes para isso. E hoje a gente está aqui com o Maciel, tudo bem? Muito prazer. Obrigado. Kaiser, fica à vontade para apresentar nosso amigo, falar para o pessoal sobre o nosso dia de hoje. Estamos num estúdio diferente hoje. Você Hoje. reparou? Não foi o nosso primeiro, na verdade, né? Ah, É. que é melhor que tem os livros, que dá para a nossa bagagem, né? O convidado de hoje, ele é um cara que atua um bom tempo na área condominial e acredito que vai somar bastante pra gente. Temos um amigo em comum aí e que gostaria de te apresentar também para ter alguns projetos. Legal. É isso, meu amigo. Pode fazer a primeira pergunta aí. Primeiro eu quero, agradecer pela sua presença e te passo a palavra e peço para você fazer uma breve apresentação também para o pessoal, né? Obrigado, Jefferson. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui. Vocês são geniais, né? Obrigado. E a minha história é muito louca, cara, com condomínio, porque eu caí em condomínio de paraquedas, né? E condomínio é uma área muito complexa. Ou você ama condomínio ou você detesta condomínio. Então você tem que entrar, primeiro, com muito vigor e profissionalismo, porque não é lugar para amador. O cara que pensar em ser amador em condomínio, ele não vai crescer, ele não vai se criar, porque o próprio condomínio já te expulsa, ele não deixa você ficar lá. E a minha história, resumidamente, né, nós conversamos nos bastidores. Eu iniciei na minha vida profissional na área de segurança pública, né, servindo como nas forças de segurança, como policial civil. Depois vim para São Paulo porque eu queria fazer, isso tudo no Pernambuco, vim para São Paulo porque eu queria fazer faculdade de Direito, voltar e fazer concurso para delegado, porque a minha região é muito remota, longe de tudo, então também distante de universidades. Acabou que eu acabei ficando de vez aqui, fui trabalhar em uma construtora. Nessa construtora, a gente construía os condomínios e durante uns 5 anos da garantia, a gente administrava gratuitamente para o condomínio. E aí foi quando eu comecei a administrar condomínio, cuidando destes condomínios. Depois eu falei, cara, por que não virar síndico profissional, já que eu estou conhecendo, vendo como é que funciona essa parte administrativa, por que não virar síndico profissional? E foi aí quando veio a oportunidade de virar síndico profissional e administrador de condomínio. Estou indo nessa levada. Legal, cara. Parabéns aí. Faz quanto tempo já que você está nessa? 18 anos. Do jeito que você Tô conta, com parece que 46 foi. anos. Esse quanto foi agora, né? Tudo. Tudo começou em 2004, por aí. Sim, 18, 19 anos. 20, tá. né? 20 anos, pô. 20 anos já, bastante cara. tempo nessa jornada de condomínio. A gente estava conversando antes de você chegar, exatamente isso, que condomínio a gente ou adora e vai viver o resto da vida em condomínio, ou a gente tem a dificuldade de aceitar, né? De se enquadrar ali no condomínio. Nessa conversa eu falei que eu tive uma experiência de quase 2 anos como morador de condomínio. E a minha vida inteira, né, a parte até a vida adulta, foi em casa. E depois desse período de 2 anos, voltei para casa, né, como residi em casa. E eu falo que eu gosto de morar em condomínio, né, gostei de morar em condomínio. E eu acho que, como minha família é grande, né, sempre tem muita gente, o condomínio parece que não é atrativo. Mas ele passa uma segurança, né? Para filho pequeno, um casal novo, pessoal que viaja bastante, né? Sim. E você tocou num ponto que é muito fundamental, né? Você se sente... A sensação de segurança que você sente dentro de um condomínio é muito grande. Eu fui inverso de você. Eu cheguei do Pernambuco aqui em São Paulo e já fui morar em condomínio. Então, morei 16 anos aqui na Vila Madalena, pertinho aqui. E eu até brincava, eu falava que eu morava longe o suficiente do buchicho, para o buchicho não me incomodar,
e perto o suficiente para frequentar o Buchicho a pé. Então, foi 16 anos muito felizes da minha vida. Hoje, morando na região de Alphaville também, gosto muito de lá, mas eu sinto um pouco de falta daquela muvuca aqui de São Paulo, por incrível que pareça, Sim. né? Mas, voltando a falar de segurança no condomínio. A segurança é o primordial. Se você chegar a fazer uma reunião de condomínio e perguntar, vocês querem investir X em lazer ou X em segurança? A resposta sempre vai ser segurança. E a gente se sente mais seguro dentro do condomínio. Eu sempre falava para minha esposa, olha, dentro do condomínio são vários apartamentos. Será que eu vou ter a infelicidade do delinquente assaltar justamente o meu apartamento, cara? Essa é a sensação que você sente de segurança. E falando de segurança propriamente dita, aí é onde vem o caso, que muitos condomínios não levam isso em consideração, acaba negligenciando essa parte e não investindo na segurança devidamente como deveriam investir. Seja com CFTV, circuito fechado de TV, ou seja com segurança, homens efetivamente, propriamente dito. E aí é onde muitos condomínios, infelizmente, negligenciam essa parte de condomínios. E é onde os síndicos, né, nós gestores, temos que não conscientizar apenas o morador, mas mostrar para eles os fatos. Você prefere gastar X mil investindo em segurança no seu condomínio ou gastar X mil no psicólogo para tirar uma sequela de um assalto, ou às vezes se você tiver uma perda, você nunca vai recuperar essa sequela, tirar essa sequela. Enfim, são coisas que você precisa pesar, colocar na balança e analisar se vale a pena ou não. É que o condomínio, embora as pessoas se sintam mais seguras, elas queiram segurança, na hora de valorizar o seu imóvel, uma piscina, um playground valoriza mais do que você saber que o seu CFTV está atualizado, está com analítico. Exato. Eu vejo que pesa muito isso. E o síndico, ele é um cargo eletivo, né? Você é eleito. Então, tem a mesma preocupação que os políticos têm, né? Tem que fazer obras que você vai ver. Exatamente. O CFTV ninguém vai ver lá que está atualizado. Exatamente. Até investir no topo do condomínio. Às vezes está tendo uma infiltração lá no topo, você fala, vou fazer essa obra lá em cima, mas quem vai ver, né? É complicado. Mas precisa ser feito, precisa ser observado. Porque tem essa preocupação de alguns síndicos com a eleição, né? Exatamente. Principalmente quando nós falamos do síndico profissional e do síndico morador. Porque o síndico morador, ele é morador. Ele está ali, ele vê as necessidades do dia a dia, não querendo menosprezar o síndico profissional, pelo contrário. Na verdade, esse é um profissional que tem que ser cada vez mais exaltado porque ele merece e porque não é fácil, senão todo mundo iria ser síndico. Sim. Mas a diferença na visão de como morador e como profissional tem essa, e às vezes o morador, o síndico morador, também não tem a visão de gestão que o síndico profissional tem. Então, às vezes, ganha de um lado, mas perde de outro. Mas o síndico morador ele tem mais esse cuidado porque é a casa dele, né? E é uma questão que o síndico profissional também precisa ter essa sensibilidade de enxergar o condomínio como morador e não só como prestador de serviço. Né? E nessa visão de síndico e administrador, né, quais as diferenças? Qual a mudança disso? Na prestação de serviço? Isso, no seu caso, né, na sua experiência. Como eu falei da migração de síndico profissional para administrador, na questão da responsabilidade. Tá. Eu, como síndico do seu condomínio, eu sou o representante legal do seu condomínio e respondo civil e criminalmente pelo seu condomínio. Ou seja, tudo que acontecer da calçada até o topo do condomínio, eu sou o representante legal e eu respondo civil e criminalmente por qualquer ato que aconteça ali dentro, independentemente se é da minha responsabilidade ou não, até que se prove o contrário, é eu que estou respondendo civil e criminalmente. Como administrador, não. Eu só faço a administração, presto o serviço, deixo as contas bonitinhas, te provo que está tudo correto no final do mês, com auditoria ou com auditoria própria ou contratada, eu faço a administração do seu condomínio. E não assumo responsabilidade civil e criminal. Então, para mim, é mais tranquilo, é mais suave, vamos dizer assim, essa prestação de serviço. E essa prestação, você responde, o seu cliente seria, lógico, o condomínio, mas você interage direto com o síndico. Interage direto com o síndico. Na verdade, além de interagir diretamente com o síndico, essa prestação de serviço de administrador, gestor, a gente chama de gerente executivo geral, né? Uhum. Ela é mais voltada para as associações residenciais de casa, porque ali você tem um presidente que obrigatoriamente ele tem que ser morador, porque para você ser presidente de uma associação você precisa ser proprietário de uma cota associativa, ou seja, fica difícil a própria... E dentro da associação não tem convenção,
como é no condomínio. Na associação de residenciais é estatuto. Então, o próprio estatuto ele já impede a contratação de um representante legal contratado. Teria que ser um morador. E por esse morador não ter tanta experiência nem gestão administrativa de condomínio, às vezes até um empresário na vida profissional, mas às vezes no condomínio ele não tem tanta experiência. Aí eu faço, além de ajudar ele, né, e auxiliar ele no dia a dia do condomínio, e na organização das finanças do condomínio, eu também sou ali como se fosse como é que eu vou usar a palavra? Mais Você é um consultor dele. um consultor, exatamente, essa é a palavra. Um consultor particular dele. Na hora que ele precisa de alguma informação ou algo que complemente, eu estou ali para ajudá-lo. E qual que é a diferença de condomínio para associação? Por exemplo, tu falou de Alphaville, né? Eu vejo que em Alphaville você tem os dois. Você tem a associação, tem alguns condomínios que são associações e alguns condomínios que são condomínios. Qual que é a diferença prática deles? Perfeito, Jorge, excelente pergunta. Muitas pessoas perguntam sobre isso, né? E eu falo que é igual, só que diferente. A associação, ela é uma associação de moradores, ou seja, o incorporador, quando ele foi fazer aquele loteamento, ele comprou aquela área, né? Comprou aquele terreno e ele loteou os imóveis ali dentro e parte daqueles imóveis, daquele loteamento, daqueles lotes, ele vendeu particular, você vai construir a sua casa e aquela área que nós chamamos no condomínio de área comum, lá dentro a gente chama de área pública, porque ele doa para a prefeitura. Ou seja, é uma associação de moradores, a prefeitura atualizou ele a controlar o acesso a esse condomínio, só que todas as áreas ali dentro são áreas públicas, porque no CNPJ da associação não contém as áreas úteis como áreas úteis, são áreas públicas, porque ele doou essas áreas para a prefeitura, em contrapartida a prefeitura autorizou ele controlar a entrada naquela associação. Então é uma associação que se diferencia de condomínio, porque condomínio, quando ele é constituído, é um CNPJ só, e aquele CNPJ, aquele incorporador, aquela construtora, ele agregou tudo dentro daquele CNPJ. Então, tudo ali pertence àquele condomínio. E as áreas públicas pertencem ao condomínio de moradores. Ou seja, é um condomínio que domina todas aquelas áreas úteis, que na associação a gente chama de área pública, e um CNPJ compõe toda aquela propriedade. Na associação, o CNPJ não compõe toda a propriedade. Parte daquela propriedade pertence à prefeitura como área pública. Tanto que se a prefeitura quiser fazer um hospital dentro da associação, eles podem fazer. Eles não vão fazer, porque eles não querem nenhum tipo de encrenca com as associações. Mas se eles quiserem fazer qualquer tipo de empreendimento lá dentro, eles podem fazer porque as áreas são públicas. Não sei se ficou claro. Ficou assim. Todo o condomínio de casas, eles são associações ou não? Não. Tá. Inclusive, lá em Alphaville, nós temos os tamborezinhos, que são condomínios, porque o incorporador, quando ele constituiu o condomínio, ele comprou toda aquela área e ele deixou dentro do CNPJ e ele fez... Só que é muito fácil você identificar um condomínio, mesmo sendo de casas, de uma associação. O condomínio de casas, você vai ver que as casas são todas padrão, do mesmo modelo, do jeito que uma é a outra. É tanto que você não pode alterar a fachada da sua casa nos condomínios de casas. As associações, você vai ver que é muito natural você ver uma casa diferente da outra, um projeto diferente da outra. Ou seja, eles têm que seguir o projeto na prefeitura e a regra do condomínio, da associação no caso, mas as fachadas geralmente são diferentes. Dentro de um condomínio de casas, você vê que as fachadas são todas iguais. Você nunca vai ver uma fachada diferente da outra ou de outra cor. Mas tem condomínio de casas sim, também. Entendi. Lá em Alphaville são os tamborezinhos. O tamboré 4, o tamboré 5, o tamboré 6. Esses são condomínios. E o Alpha Sítio, por exemplo, é uma associação. É uma associação. Ah, tá. Tamboré 11, associação. Alfa 0, associação. Sim, falando desse padrão, fica fácil identificar mesmo. É. E tamanho, né? A associação, eles são maiores. Eu não sei se eles fazem isso de doar a área para a prefeitura, porque como são áreas muito grandes, acho que se tivesse que pagar IPTU disso, seria um valor absurdo, Sim, né? sim, Então, acho que é uma jogada para você diminuir o seu custo. Sim. E para administrar aí esse caso da associação, eu entendo então que toda a parte de via pública, calçada, iluminação, serviços, então quem presta é a prefeitura. É complicado isso, porque a gente acaba tendo esse impasse com a própria prefeitura, às vezes, né? Aconteceu comigo de abrir um buraco, uma cratera em uma das ruas lá do condomínio que eu administrava,
E aí, eu ligar na prefeitura, pedir para que eles arrumassem lá o asfalto, falei, não, é vocês que têm que arrumar, não somos nós. Porque Fala, mas não são vias públicas aqui dentro? Sim, mas vocês assinaram um termo de concessão de uso das vias públicas. Ou seja, a pavimentação, toda a parte de pavimentação de asfalto é responsabilidade de vocês. Como foi uma parte de águas pluviais, é responsabilidade de vocês. Se fosse esgoto, nem era um problema da prefeitura, e sim da empresa responsável pelo saneamento básico na região. Acho que todo o estado de São Paulo acho que é a Sabesp, né? Obrigatoriamente acho que é a Sabesp. E a parte de iluminação pública, aí sim, aí é a prefeitura. Queimou lâmpada, essas coisas, você entra em contato diretamente com a concessionária de energia e eles fazem a troca das lâmpadas. Mas é algo que, às vezes, até a gente entra em um impasse com a prefeitura, que é... Se é vias públicas, vocês que deveriam fazer a manutenção. E nem sempre acontece da forma que era para acontecer. Se analisar bem, dá um conflito grande mesmo, né? Sim, mas quando você assina o termo de uso das vias públicas, né, o termo de concessão de uso das vias públicas, porque é dado isso como concessão, ou seja, aquelas vias públicas estão sob responsabilidade da associação, mas ela pertence à prefeitura. Pelo menos nesse condomínio que eu administrava, estava lá embaixo, informando que a responsabilidade pela manutenção do pavimento, do asfalto, é da associação. Até justo, né? Como é que a prefeitura vai cuidar do negócio que está fechado lá, não tem a gerência. Exato. Mas é engraçado ver essas diferenças, né? Que são condomínios e não são condomínios. A associação não é síndico, é presidente. Eu acho mais pomposo o nome, né? Não, e o corpo diretivo também é diferente, né? Porque você no condomínio é o conselho que faz parte ali do corpo diretivo que auxilia o síndico. Na associação é os diretores. Então, os diretores executivos. Então, tem um diretor de segurança, o diretor financeiro, o diretor para cada área é um diretor, não é um conselheiro. E aí também obrigatoriamente tem um tesoureiro na associação, que na verdade a gente chama carinhosamente de diretor financeiro. A diferença também da associação para condomínio é que na associação você precisa também constituir um contador, porque é uma associação, mesmo não tendo fins lucrativos, mas você precisa ter um contador para fazer a prestação de conta do leão. E esse contador, a administradora, ela pode assumir essa responsabilidade? Pode. A administradora, você pode contratar uma administradora e já incluir no pagamento dessa administradora o pagamento do contador. A maioria das vezes é assim que funciona. Às vezes tem associação que prefere ter o contador dele mesmo cuidando dessa parte dos balancetes e tudo mais. Legal. A gente vai bater um papo aqui já com um pessoal de diversos tipos de síndicos de tipos de condomínios diferentes. A gente até abordou em algumas conversas mais informal aqui, porque São Paulo, a diversidade é enorme, né? Sem dúvida. A gente vai ter aí apartamentos com pessoal de idade mais elevada, que tem um cuidado diferenciado. E está crescendo cada vez mais. Muito, muito. Né? Nossa geração está chegando lá. Esses dias, eu acho que... eu tô falando bairro de casas mesmo, né? Meu filho perguntou por que tinha poucas crianças brincando na rua. E a gente sempre comenta, né? Como que a gente brincava na rua, né? Jogava bola, empinava pipa e tudo mais. E aí ele falou assim, mas por que hoje não tem mais? Né? Eu falei, porque a cidade vai envelhecendo. Os filhos... A geração é diferente, né? As atividades são outras. As redes sociais tomam muito mais tempo também. Os nossos pais, quando chegou e a gente era pequeno, todo mundo chegou com filho ou para ter filho. Exato. Eles ficaram velhos e a gente foi embora. Então ali só ficou o pessoal da idade mais elevada, poucos que vêm novo, né? Exatamente. Então vai acontecendo também com os condomínios. Começa jovem e vai envelhecendo. E a gente tem a diversidade, a gente tem aqui no centro também, né? Vários tipos de população aqui, por tipo de condomínio. E o que a gente acaba chegando em um ponto é como indicar tipos de condomínio para cada tipo de pessoa, tipo de apartamento que pode ser melhor adequado, questão de segurança, o que essas pessoas quando vai procurar, o que ela tem que identificar, porque acho que tem muita gente que compra um imóvel e depois se arrepende, porque não viu a região, foi no impulso eu estou precisando, eu tenho dinheiro, vou comprar, passa semanas, meses, se arrepende porque a região é ruim, porque não tem o que precisa.
O que a gente pode trazer para essas pessoas que procuram algo que vale a pena identificar? Excelente pergunta também. Isso é muito importante, até porque hoje, graças a Deus, eu posso dizer que 100%, se não 99% das construtoras já estão fazendo os empreendimentos pensando já na terceira idade, aí na melhor idade, com todos os pontos necessários, né, de apoios para atender essa gama da sociedade, né, que é o nosso futuro também. Né, e o Brasil, não só o Brasil como o mundo, ele está envelhecendo. Né? Cada vez mais a gente vê a quantidade de idosos maiores nas ruas, enfim, nos estabelecimentos comerciais. Então, hoje os novos empreendimentos já vêm atendendo essas solicitações e essas necessidades que até imposta também pela lei no Código Civil, né, para atender aí as necessidades dos idosos. Mas essas pessoas nessa situação, né, de necessidades especiais precisam observar quando eles vão comprar um empreendimento é a localização. Porque nessa idade a gente quer tudo perto, né? Eu quero ter acesso a banco, eu quero ter acesso a mercado, eu quero ter acesso a comércio. Então, analisar a sociedade. Nessa região, eu consigo fazer 80%, 90% das atividades a pé, é um ponto a ser observado. Eu observo também que mesmo nas associações, eu observo que as construtoras, as pessoas que constroem casa para revender, também já estão pensando nesse ponto da terceira, da melhor idade, já fazendo casas térreas, casas que atendem melhor esse público. Então você chega... Antes, quando eu comecei com a corretagem de imóveis, era muito difícil você encontrar uma casa térrea nas associações. Tinha clientes idosos, até clientes jovens que preferiam casa térrea, e você não tinha, só tinha sobrados. Hoje, se um cliente me pede uma casa térrea, eu tenho sei lá, umas 20, 40 opções para oferecer para ele, coisas que há 5 anos atrás, a curto prazo, eu não tinha isso para oferecer. Então, vê que a população, os construtores, os empreendedores, eles já estão pensando também nesse público. Mas, novamente, respondendo a pergunta, as construtoras já estão se adequando às novas construções para essas necessidades especiais, para esse público da terceira idade. E se você for comprar um empreendimento mais antigo que não tenha essas facilidades, né, esses acessos, analisar a localização. E muitos condomínios também, mesmo sendo mais antigos, já estão se adequando também para receber esse público. Então, tu falou que trabalhou em construtora, né? Tem uma experiência larga com construtora. E a gente estava conversando que os prédios recém-entregues, os condomínios recém-entregues, a gente chama de implantação, né? O início da sua atividade condominial. E eu comentei com o Jefferson que eu sentia esse início da atividade condominial, eu acho a pior fase do condomínio, porque o condomínio não sabe ainda como é que ele vai agir, não tem o regulamento ainda formado, nem assinado, não tem uma cultura ainda condominial, uma cultura dos moradores, eles não se afinaram ainda. Como é que você administrava esse início aí de condomínio, essa fase de implantação, que, ao meu ver, eu acho que é a mais caótica, né? De fato, é mais caótica. Eu peguei um condomínio na fase de implantação, aqui na Vila Madalena, condomínio de altíssimo padrão, apartamentos, na época, estou falando de 2006, naquela época tinha apartamento de 6 milhões, nesse condomínio era 8 unidades apenas. Então, era altíssimo padrão, nível AA. E mesmo um nível bom, também dá dor de cabeça, né? Porque os problemas acontecem em todos os níveis da sociedade. E ali o que a gente conseguiu fazer, estou falando de 8 condôminos, para você administrar 8 condôminos é muito mais fácil do que você pegar uma implantação com 300 apartamentos, 200 apartamentos, e mesmo assim foi suado. Só que a gente contou com uma construtora muito responsável também, porque nós tivemos muitos problemas da construção. E todos os problemas que eu repassei para a construtora, eles resolviam no máximo 30 dias. Então, eles não sentavam em cima do problema, como, infelizmente, eu converso com outros colegas e falam, olha, eu fiquei com um problema com a construtora que levou 2 anos para resolver. Fiquei com um problema com a construtora que levaram-se 3 anos e ainda estava na justiça rolando. Ou seja, eu não tive esse problema. Mas o que a gente conseguiu fazer ali para não ter essa morosidade, inclusive até das regras, né, da parte do regulamento interno, foi fazer, por ser um condomínio menor, a gente sentou em muito menos tempo e nós adequamos as necessidades do condomínio, fizemos uma atualização das normas que a construtora entrega na convenção do condomínio
e fizemos a adequação necessária para tornar prática ali o regulamento interno para todos. Mas eu estou falando de um condomínio de 8 condôminos, que é muito mais fácil de você organizar. Eu nunca peguei implantação de um condomínio grande. Então, em condomínio grande, já dá essa dor de cabeça. E os condomínios que estão saindo final do ano passado, início desse ano, são aqueles condomínios mistos que eles chamam de residencial e NR. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi. Então, eles constroem uma torre com, sei lá, 4 andares de subsolo e daí um andar ali térreo com coisas... Comercial? Não, fugiu a palavra agora. Com uso comum, Tá. né, de uso comum, tipo coworking. E daí do primeiro andar ao, sei lá, 8º, são apartamentos muito pequenos, que eles chamam de estúdio, mas que é muito menor que uma kitnet, apartamentos de 12 metros quadrados, e uma porrada de apartamento. E esses apartamentos com uma entrada separada e não tem vaga. E daí, do 9º para cima, apartamentos residenciais normais. Daí, sei lá, Entendi. 4 apartamentos por andar. Mas do primeiro ao 8º, 10, 12 apartamentos por andar. E eu fico imaginando como que é essa fase de implantação nesses condomínios. Deve ser uma loucura, porque são pessoas com perfis muito diferentes. O cara que compra um estúdio de 12 metros quadrados, um cara que compra um apartamento de 120 metros quadrados. Bem parecido com o perfil do Terra aqui em Pinheiros, por exemplo, né? Que são 1.000 apartamentos nesse perfil que você está falando aí. Eu conheço, inclusive, tem um amigo que foi síndico lá e foi uma barra para ele. Eu acho que ele não conseguiu deixar tudo 100%, mas deixou 90%. Não foi fácil, porque são configurações completamente diferentes, né? E até você equalizar tudo isso não é Tudo fácil. dentro da mesma torre, Tudo né? dentro da mesma torre, no mesmo condomínio. É complicado. E aí tem elevador que vai do 9º, passa direto e daí vai para o térreo e garagem. E tem elevador que só atende do térreo até o 8º e é isso. E daí você tem espaços de uso comum só da parte do NR, espaços de uso comum só da parte do residencial. Entendi. Eu acho Cria um muito, fluxo diferenciado, né? eu acho muito louco isso. Eu já fiz um projeto de segurança para alguns condomínios desse tipo, mas eu ainda não consegui entender como é que dá certo mesmo, assim, sabe? O dia a dia depois do condomínio full, porque esses condomínios que eu peguei estão na fase ainda de implantação. Eu imagino no dia a dia disso como deve ser insano, porque uma quantidade de gente um pedaço do bloco do condomínio absurdo, enquanto no outro não. E você tem que ter regras diferentes ali, né? Para essa parte que usufrui dessa área comum aqui, a regra é essa, e para essa parte que usufrui dessa área aqui, para isso. Aqui nem posso chegar nessa parte aqui. Um exemplo que um tem vaga, outro não tem vaga. É. Os NRs, eles podem alugar para Airbnb, os residenciais já tem esse bloqueio, que tem gente que contesta na justiça isso, porque se o imóvel é seu, você tem o direito de propriedade, né? Me corrija se estiver errado. Então você pode alugar no Airbnb, mesmo que esteja no regulamento interno que você não pode essas Isso é bem locações complexo. temporárias. Então tem algumas brigas na justiça. Não fica claro, né? Porque é algo novo que antes não existia, e daí a pessoa, quando começou a existir essa prática de alugar o seu apartamento, eu tive um condomínio, um condomínio que eu era síndico, que ele alugava fracionado o apartamento dele. Apartamento grande, de 300 metros quadrados, ele alugava uma suíte para um casal, uma suíte para outra pessoa, tudo pelo Airbnb. E isso dava muito trabalho para a gente. E tivemos que fazer essa mudança também no regulamento interno, incluindo as práticas de proibir, perante o regulamento interno, a locação via plataformas de locação. Mas até isso acontecer, a gente tinha que fazer vistas grossas. E assim, mas um apartamento grande, 300 metros quadrados, esse cara fracionava em várias partes o imóvel dele e colocava ali 5, 10 pessoas diferentes ali, só num apartamento só. Mas acho que toda inovação traz esse tipo de desafio, né? Para buscar adaptação, né? Exato. Eu acho que qual foi o maior desafio que você já teve nesse período? O maior desafio foi um
um condomínio que eu fui síndico e tinha uma moça que ela era garota do programa e ela recebia os clientes no apartamento dela e ela informava na portaria que eram amigos, visitantes. E a gente não tinha como impedir, porque como é que eu vou impedir um visitante seu de acessar o seu apartamento? E isso foi bem complicado. Mas graças a Deus ela mudou do apartamento. Não foi nem eu que resolvi o problema, foi ela mesma que resolveu. O apartamento era alugado. A gente conseguiu conversar com o proprietário, conseguimos convencer o proprietário e rescindir o contrato com ela, porque, imagina, a sua esposa sai com você e dá de cara com a garota de programa lá no elevador, cara. Ninguém gostava da moça no condomínio, era muito complicado. Foi difícil. Esse foi meu maior desafio, foi esse. É que esse caso é aquele negócio que mexe um pouco, né, com a família brasileira. Porque o que deve ter de gente que mora em condomínio e o pessoal não sabe o que é, ou até sabe e faz esse negócio por medo. Exato. Né? Não, mas o dessa moça chamava muita atenção porque eu recebia muitos clientes. Então era o dia todo recebendo. Sou visitante a cada uma. Não, eu tenho uma coisa, porteiro e zelador de condomínio sabe de tudo. Sabe de tudo, né? Sabe a vida de todo mundo. Você acha que você tem segredo na sua casa? Você não tem. Eu tenho certeza absoluta que o zelador sabe tudo que passa dentro da casa do morador. E aí, o zelador, quando traz essa informação, é porque é verdade. Só que assim, como você vai provar na justiça? Olha, a moça não pode receber os amigos dela na casa dela. Não tem como. Quando eu estava no quartel, tinha um pessoal que enchia, puxar guarda de vez em quando, né? De tempo em tempo, que ficava revezando de quartel para puxar guarda nos residenciais aqui atrás do QG. Não sei se você chegou a puxar guarda lá. Não, mas sim. E do outro lado ali dos residenciais do QG, dos generais, né? Tinham flats já na época. E desses garotos de programa a gente achava o máximo, porque recruta, né? Não tem nada pra fazer. Quase o porteiro vigiando a vida dos outros. A movimentação. E aí os moleques falavam depois, pô, não sei o que, entrou 3, você viu, não sei o quê. Só história pra contar, né? Não, os porteiros falam isso, chegando no condomínio, os porteiros, seu Marcel, você não sabe quantos clientes ela acabou de receber agora, ao mesmo tempo. Será que foram os 3, seu Marcel? Eu falei, pô, não sei. Não quero saber. Mas tá ganhando dinheiro, né? Pois é. São histórias aí que a gente tem pra contar. Pessoal, para você que está acompanhando e está gostando desse bate-papo, não esquece aí de deixar seu like, compartilhar com os amigos, convida para vir assistir os vídeos do Condotal, que a gente tem vários vídeos aí no nosso canal já e tem muita coisa aí vindo pela frente, tá bom? E aí, continuando aqui, a gente falou um pouco sobre a sua passagem da construtora. Na construtora, a gente debatendo também aqui, como que as construtoras hoje... Aí você pode falar com sua experiência ou o que você tem de relacionamento, tá? Como que a construtora hoje avalia essa questão de segurança? Porque a gente, acho que quem assiste e acompanha está cansado de eu trazer esse ponto para cá. Eles enxergam a questão de segurança, eles pensam nisso ou deixa para que a implantação cuida desse processo, o síndico quando entrar, ou a administradora? Olha, para a construtora, esse é um assunto que não tem muita importância para eles. Obviamente que dependendo do empreendimento e o nível do empreendimento, eles vão se preocupar um pouco, mas é algo que eles só querem entregar. E aí é onde entra o papel do consultor. Se o consultor bater bem na porta dessas construtoras, mostrar para eles a necessidade e a importância de um bom projeto de segurança, talvez resolva um pouco esse problema. Porque a construtora, na verdade, o que ela quer é entregar um empreendimento e se livrar do problema. Está aqui, está entregue. Mas tem construtoras, algumas que eu conheço, não vou citar nome aqui, que já se preocupam com isso, já fazem um projeto de segurança já na essência ali, já no lançamento, eles já mostram, olha, vai ter esse projeto de segurança com cabo sensor, com não sei o que mais, com isso e aquilo, e isso te dá uma segurança maior até para você vender o empreendimento. Mas são poucas construtoras ainda que estão se preocupando com essa questão da segurança. É importante que tenha, sim, um projeto de segurança robusto, para que mostre para o comprador, para o condomínio, o futuro condomínio que vai morar ali, que ele pode morar ali sem nenhum problema. Só que isso é uma preocupação depois da implantação. Depois é que o síndico assume a implantação desse condomínio, que começa a gestão, é que ele começa a ver algumas vulnerabilidades do sistema de segurança, que infelizmente as construtoras não têm se preocupado em fornecer com um bom equipamento de segurança, com um bom projeto de segurança, os empreendimentos fornecidos. Olha, os condomínios que eu vejo recém-entregues, tem um recente que eu comentei contigo, entregaram com 3 faciais e 8 câmeras, né? Caramba. Exatamente.
E assim, câmera entregaram agora, em 2024, em novembro de 2024. E conseguiram colocar câmera coaxial. Falei, caramba, não tem mais nem para vender câmera coaxial. Onde que tiraram esse negócio? Eu tava lá no estoque antigo dos caras. Eles aproveitaram para soltar ali. Deve ser, isso mesmo. Infelizmente acontece muito isso. A construtora quer entregar ali, enfim, entregou. Entregou a chave, é teu problema, não é meu problema mais. E se livrar do problema o mais rápido possível. Então, o projeto de segurança ele entra depois da implantação, depois que o síndico assume, começa a gestão ali, fazer uma boa gestão de segurança. Aí é que começa a implantação de segurança. Ficaria muito mais barato já na fase de obra, né? Exato. Quando tem entrega do condomínio, a administradora ela consegue chegar, ela chega só depois que for nomeado o síndico, ou tem algum papel que a administradora consegue chegar antes para ajudar com alguma coisa e depois que vem o síndico? Em qual momento vocês chegam nisso? Depende. Às vezes a própria construtora ela já constitui ali uma administradora temporária, que ela já vai administrando ali as finanças, as despesas do condomínio, até constituir o síndico, aí cabe o síndico permanecer com aquela construtora, com aquela administradora ou não. E algumas administradoras, eles mesmos, algumas construtoras, como era o caso da que eu trabalhava, a gente mesmo já assumia esse papel antes da gente entregar o condomínio. Nós dávamos ali 5 anos de garantia grátis, 5 anos de administração grátis. Ninguém é bobo, né? A gente dava 5 anos de administração grátis, porque durante 5 anos também é o período de garantia da construtora. Ou seja, qualquer problema que tivesse ali da garantia, a gente estava administrando, a gente já resolvia. Né? Não ia passar para um terceiro acionar a gente para a gente resolver. Ou seja, a gente estava administrando, a gente já resolvia. E administrar um condomínio é barato, não é caro. No caso da construtora, que está prestando esse tipo de serviço de forma gratuita, né? Mais ou menos gratuita ali, porque a nossa despesa, tudo que é relacionado à despesa do condomínio, a gente repassava para o condomínio, como despesa de impressão de boletos, de todo tipo de despesas que não fosse parte da administradora, a gente repassava para o condomínio. Ou seja, a nossa despesa era muito baixa, sendo que nós ainda iríamos controlar ali todo o problema que pudesse aparecer de garantia durante esses 5 anos. Mas, de novo, respondendo a sua pergunta, às vezes a construtora ela constitui a administradora temporariamente e depois que o síndico assume, cabe a ele manter aquela administradora ou não. Legal. A gente tem o público, né, que acompanha a gente aqui, até quem participa, tem bastante prestador de serviço para condomínio. Então, tanto a parte de segurança eletrônica, que a gente conversou com alguns aqui que faz instalação, consultores igual o Kaiser e outros que passaram por aqui, de segurança patrimonial, né, tanto de vigilante, porteiros e etc. Para quem tem interesse em prestar serviço para condomínio, qual que é o melhor caminho? Como ele pode chegar numa administradora e oferecer? Qual é a melhor abordagem que na sua opinião, você acha que é interessante? Para quem está começando do zero, você quer dizer? Não, pode ser para quem já atua ou para quem está começando também. Vamos lá. Para quem está começando, acho que o primeiro ponto é você se especializar. Né? Ver a necessidade do mercado, se qualificar. Essa seria a palavra correta. Se qualifica. Existe hoje grandes empresas, né, que ministram curso de ensino profissional, entre elas uma que fica aqui na Faria Lima, que é muito boa também. Eles fornecem cursos por módulos, então módulo 1, módulo 2, e aí até o módulo avançado. E os que já estão no ramo, buscar parcerias, seja com administradoras, seja com pessoas que prestam serviço para condomínios. O quão máximo de parceria você conseguir abranger, melhor. Mas o melhor caminho para você entrar em condomínio é a administradora, porque é a administradora que tem um contato dos condomínios. Então, se conectando com um gerente de administradoras, normalmente um gerente de administradora fica responsável por 10, 15 condomínios, então esse cara tem uma gama de clientes ali para você. Então, hoje o melhor caminho, seja para você prestar serviço como síndico profissional, como porteiro, como zelador, é bater na porta da administradora. Elas que têm um cliente para você.
Bacana. Ó, interessante. Anotado aqui. Não, pessoal, anota aí que acho que essa é uma dica que todo mundo quer saber. Em qualquer programa de podcast, quando a gente fala com especialista, todo mundo faz essa pergunta. Como que faz para chegar em você? E quando a gente fala, você é a persona, né? O cara que está do outro lado lá, o administrador, quem a gente quer atender como cliente, né? Certo. Então acho que a sua dica é bem legal. Essa dica vale um like, hein? Vale. Vale muito like. Vale né? sim. Beleza. Isso daí era uma dúvida mesmo que acho que todo mundo tem, que quer saber, né? E como chegar na administradora? Não, apontou que era Existe relacionamento, vários, né? Relacionamento, batendo na porta mesmo. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande que não precisa você gastar sola de sapato. Site. Entra no site, vai ter todas as administradoras têm um campinho lá. Entre em contato, ou manda seu currículo, ali. Agora, se você conhecer o gerente, é muito mais fácil, né? Você conhece o gerente da administradora, é muito mais fácil de você. Tem outro cara que consegue ajudar bastante também, que às vezes a gente não dá importância para ele, que é o zelador do condomínio. Esse cara é muito importante para a gente, para mim, para você, que é consultor de segurança. Esse cara tem um contato duplo do síndico. Uhum. Se você fizer um trabalho ali de abordagem bem feito com o zelador, ele vai te abrir muitas portas, cara. Então talvez um cara mais acessível, mais fácil você chegar nele, ou não, dependendo do condomínio, mas é um cara que consegue abrir porta para você também, o zelador. Os zeladores têm aberto muitas portas para mim, tanto na parte de imóveis, eu bati no microfone aqui, acho que vai fazer barulho lá. Não, fica tranquilo. Tanto na parte de imóveis, como na parte de condomínio. É um cara que tem sempre aberto muitas portas para mim, são os zeladores. Eu me dou muito bem com essa galera. É um público muito importante na minha área como corretor de imóveis e na minha área como gestor de condomínio. Então, é outro canal que você pode utilizar também, é o zelador de condomínio. A gente teve uma experiência aqui, né? Que a gente conversou com um rapaz que ele era o ex-zelador e foi contratado para ser gestor. E foi um dos melhores bate-papos que a gente teve aqui. Legal. Com o Brito. Cheio de experiência, trouxe várias histórias reais ali, que ele tá no dia a dia. Ele Histórias sabe. cabulosas, né? Ele sabe, e ele foi super gentil e extremamente inteligente, então ele tomou muito cuidado com as histórias que ele poderia contar pra gente, mas trouxe bastante coisa bem interessante mesmo, viu? Legal. Boa dica. Realmente a gente às vezes esquece, né? Sim. Quando fica pensando no relacionamento, esquece que o cara tá ali no dia a dia, ele tem essa abertura, né? Olha, que zeladores, eles que me trazem os clientes da imobiliária são os zeladores. Zeladores que buscam o cliente vendedor, né? O cliente que está vendendo porque ele está ali, ó. Ele sabe quem está vendendo um imóvel no apartamento, no prédio dele. Então é esse cara que que me ajuda na captação de imóveis, né? Agora, para achar o comprador, eu tenho que me virar. Eu anuncio nos portais aí, anuncio no site e eu me viro para achar o comprador. Mas o cara que me ajuda muito a captar imóveis são os zeladores. Inclusive, um beijo aí para os zeladores. Cara, vocês me ajudam pra caramba. Continuem me ajudando, que eu preciso de vocês. É isso aí, cara. A gente precisa trazer, né, um zelador aí de raiz aqui, né? Para vir bater um papo com a gente. Aquele zelador que cuida, o zelador xerife, né? E aí você pode até ajudar a gente. A gente queria bater um papo também com uma pessoa da parte de construtora. Sabe, ter a visão da construtora também, certo, né? Um arquiteto, um engenheiro, alguém que trabalha ali, que tem esse tipo de visão ali, que eu acho que vale bem a pena também. Há 18 anos atrás, eu trabalhava numa empresa e eles alugaram o prédio inteiro. E em um certo momento, eles entregaram alguns andares para o dono do prédio. E aí eles colocaram um coordenador ali, um gerente predial, para tomar conta ali. E ele fazia tudo, né? Aí ele cuidava do elevador, ele começou a cuidar do pessoal da limpeza e etc, né? Então, qualquer problema que tinha. Quando eu percebi que eu fazia o trabalho dele antes dele entrar. Eu falei, cara, acho que eu tenho a oportunidade disso aí, porque eu fui contratado para cuidar do prédio, como supervisor de segurança do prédio. Certo. Só que aí, recepção, segurança, limpeza, manutenção, qualquer bucha que tinha, a minha sala ficava do lado da recepção, tinha uma salinha do lado da recepção, que acabei sendo expulso depois que ele entrou, para ele ficar nessa sala, e eu subi para os andares da empresa, né? Eu falei, olha, eu fazia um trabalho de
de administrador aqui do prédio e não sabia que eu fazia isso. Eu tenho oportunidade. Até na hora que ele foi consertar lá um quadro de energia, e aí eu falei, não, eu não sei fazer isso. Eu costumo dizer que o gerente predial, né, ele é a evolução do zelador. É o zelador qualificado ali com algumas informações a mais, né? Às vezes o gerente predial ele não tem nem a qualificação que o zelador tem de mexer em quadro elétrico, Sim. de mexer em plumada, em mexer em barrilhete. Às vezes o gerente... O meu último prestação de serviço para condomínio foi como gerente predial. E eu tinha ali duas auxiliares, uma secretária e um auxiliar administrativo. Então você vê a evolução do zelador até onde chegou. Eu costumo dizer que o gerente predial é a evolução do zelador. É o zelador evoluindo, né? E o último condomínio que eu prestei serviço, eu tinha 55 funcionários. Nossa, muita coisa. Era Caramba. muita coisa, né? Muita Então coisa precisava, mesmo. de fato, de duas auxiliares. Não tem Não jeito. tem como, Não tem como. Então, os condomínios hoje, cada vez mais, estão se tornando empresas administrativas de pessoas, né? Porque você gerencia pessoas o tempo todo. E é várias cabeças, são vários pensamentos, são várias exigências, várias reclamações. Você comentou no início que existe auditoria. Sim. Quem é que faz esse tipo de auditoria hoje? Normalmente, eu pessoalmente, particularmente, quando começo a administrar um condomínio, eu recomendo, né, que essa auditoria seja contratada ou indicada pelo conselho ou pelo corpo diretivo, porque eu não vou ter nenhum conflito de interesse se eu vou indicar, eu faço a prestação de conta e eu mesmo vou auditar as contas que eu... então não faz sentido. Então eu peço para o corpo diretivo indicar uma empresa de consultoria, de auditoria, e essa empresa vai auditar ali as contas se estão corretas ou não, e buscar alguns apontamentos ou não. Mas o ideal é que o próprio condomínio, ou na pessoa do síndico, na pessoa do corpo diretivo, se eu for síndico, eu peço para o corpo diretivo indicar uma empresa para fazer auditoria. Nunca eu indico a empresa. Conheço várias, mas eu prefiro não indicar para evitar conflito de interesse. Sim, acho que é isso mesmo. O ponto que a gente chegou nisso foi que a gente estava comentando sobre contratação de serviços. E que às vezes tem vários conflitos de interesse na contratação, né? Sim. Infelizmente acontece. E aí a gente falou, pô, devia ter um tipo de compliance, né? De Sim. auditoria, uma fiscalização, para Tem que que ter. os moradores entendam que o dinheiro dele está sendo colocado na empresa certa, e não numa empresa escolhida por favorecimento. Exato. Né? Em 2000, com a crise financeira de 2000 começou em 2008. 2012, aí se acentuou, e se acentuou em 2014, sendo o pior ano aí para o mercado financeiro, principalmente no meu ramo imobiliário. Nós tivemos a migração de muitos profissionais de outras áreas para condomínio, porque condomínio é uma área rentável. Quanto ganha um síndico profissional de um condomínio de luxo hoje? 10, 15 mil, dependendo do condomínio, né? Então, é uma faixa salarial boa. E imagina se você tem 3, 4, 5 condomínios nessa faixa de preço, nós estamos falando de um salário aí acima de 50 mil reais. Então, a galera começou a perceber que prestar serviço, gerir condomínio era uma área rentável e começou a ir um monte de amadores para condomínio. Só que acontece, era muito curioso, não tinha qualificação e começou a fazer um trabalho muito ruim para condomínio. E foi justamente no momento que eu também estava entrando na área de sindicatura. E aí você, em contrapartida, enquanto você não era contratado para o condomínio para você mostrar que você não era daquele jeito, que eu assumi condomínio que o síndico anterior ficou devolvendo dinheiro ainda durante bem uns 5 anos, que tinham desviado muito dinheiro. Caramba. Nossa Senhora. Entendeu? Então eu peguei uma época muito ruim de você conquistar confiança, porque tem uma galera que estava minando o condomínio. E às vezes tem uma turma que era de má fé mesmo, já entrava, né, com a intenção de fazer coisa errada, e tinha outros que eram tão amadores que nem se dava conta que estavam fazendo coisas erradas, né? Então, peguei essa fase que foi bem ruim na parte de sindicatura de condomínio, mas eu passei por ela, graças a Deus. Então, você vê que, e aproveitando esse gancho aí da prestação de serviço, 2014 até 2017, mais ou menos, foi um período muito ruim para os condomínios. Condomínios que precisavam de síndico profissional não estavam confiando nos síndicos profissionais porque tinha muito síndico fazendo coisa errada. E para a gente que fazia certo, ficava difícil. No podcast anterior, no episódio anterior, a gente comentou exatamente sobre isso. A gente pegou o síndico para Judas aqui e ficamos malhando eles. Síndico. Não é você, é o outro. Não se preocupa, não fica chateado com a gente, não. Não é essa a ideia, tá? E também não é o síndico que assiste a gente. Não é você. É um específico. A gente só usou o nome para não usar o nome dele, mas é ele. É complicado. Eu imagino. Eu vejo que
nos bairros, né, aqui em São Paulo, eu moro num bairro periférico, né, vamos colocar dessa forma. O centro, ele continua crescendo no condomínio, continua aparecendo no condomínio. Todo dia tem um condomínio novo, normal. Mas na periferia, em volta, está se construindo muito condomínios, né? Eu lembro que no bairro que eu nasci, acho que desde que eu me conheço por gente, tinha lá o primeiro condomínio com prédio baixinho, sabe aqueles? Sei. E hoje, aonde você olha, tem prédio, Sim. né? E está cada vez mais. Cada vez vindo mais. Cada vez mais. E né? agora é o jeito de expandir para a periferia mesmo, porque não tem mais espaço. Não tem mais aqui, mais espaço. O plano diretor dá uma atrapalhada também. Teve esse plano diretor agora, né? Que foi grande, Uhum. próximo das estações de trem. Então, toda estação de trem metrô construiu algum prédio, Exato. que para mim acho que foi uma gestão horrível, Uhum. porque a maioria desses prédios não tem estacionamento. Exato. E, então o pessoal tá maluco, não tem nem vaga, não tem nem estacionamento para colocar o carro fora, né? Esses NRs que eu te falei, Ah, tá, a maioria, né? não tem vaga, porque as vagas são para os residenciais. Só que a quantidade de apartamento que tem maciço, assim, é desses estúdios, que não tem vaga. Tem um condomínio que eu fui fazer, desculpa ter te cortado agora. Não, que eu imagina, cara. que eu fui fazer o projeto de segurança em parceria com o Magu, fazer propaganda aqui da Stock. Pra que gente boa vá. E, cara, fica na Chácara Clabin, num bairro que eu conheço, um bairro residencial muito pequeno. Sabe aquelas ruas que você tem que esperar um carro passar para outro ir? É duas mãos, mas é apertadinho. E aonde que a galera vai parar os carros? Sabe, é perto do metrô? É relativamente perto, mas assim, também não é tão perto. 700, 800 metros do metrô. Então é uma distância que fica ali num limbo, você não é tão legal você ir a pé, se estiver chovendo e tudo mais. Também não tem transporte público nesse... Então, as pessoas vão optar em alguma parcela dessa aí dos NRs, vão optar por ter carro. E vai guardar esses carros onde? Na rua não dá, porque a rua é estreita. Eu acho que esse plano diretor ele vai dar algum problema mais para frente nessa na locomoção aí da cidade. Então, é algo que me preocupa. Eu não compraria um apartamento num prédio desse. E tem um agravante, né? Desculpa. Imagina. Também. Porque as construtoras, os empreendedores, eles não fazem um estudo de impacto no trânsito daquela região. Então você já tem um trânsito caótico e aí você vem com aqueles empreendimentos ali, várias torres, 10, 15 torres. Então o trânsito ali também não foi feito um estudo de impacto no trânsito na região. Então tudo isso também contribui. Eu morei por um período num prédio na Vila Prudente. Morei por 6 meses. Um condomínio de 2 torres, do lado do metrô Vila Prudente. Cara, para sair de carro, 2 estacionamentos. Tá? Eu ligava, sentava no carro, ligava, saía da minha vaga. Da minha vaga até sair para a rua, eu demorava uns 15, 20 minutos. Eu acho que esse estudo ele é feito, mas demora tanto para sair o projeto que quando ele já sai, ele já está obsoleto. Sabe? Porque a gente está falando desse novo plano diretor de São Paulo faz muito tempo. E a cidade continua se movimentando, ela não para. Né? Nunca vai parar. Você falou de Alphaville. Eu trabalhei 10 anos ali do lado do Shopping Tamboré. Sei, na Araguaia. Isso, na Marcos Penteado de Rodrigues. Isso. Né? Bem na rua de cima do Shopping Tamboré mesmo. Que fica entre a rua do Shopping Tamboré e a Castelo Branco. Isso aí. Fica naqueles prédios ali. Nesses 10 anos, construiu ponte, né? Demoliu galpão, construiu galpão, aumentou o shopping aumentou de tamanho, dobrou de tamanho. Dobrou de tamanho. Mudou tudo ali. Em 10 anos. Então imagina só um estudo de impacto. Bem que ali, né, vamos falar que Alphaville ele tem um estudo bem feito, senão aquela ponte não ia sair nunca. Ajudou bastante.
Mas Ajudou assim, muito. Antônio Furlan ali, né? a gente está falando dali que sempre foi bem organizado, né? É outra realidade. Mas aqui em São Paulo, onde que, cara, as coisas vão se movimentando tão rápido que quando sai o plano, é isso que acontece. Eu comentei já aqui no podcast de um condomínio que tem perto da onde eu moro, que são os 60 torres lá que eu falei, né? Qual bairro que é? É em Pirituba que é esse condomínio. Sei. Tem lá um condomínio, são 60 torres, são 11 mil apartamentos. É como se fosse o Jardim das Perdizes ali, naquele. Que são separados, criam um Isso. bairro, né? Criou o bairro. Então, assim, tem uma rua estreita que era o nosso paraíso, porque ninguém passava por ali, né? Fica perto da Escola de Soldados da Polícia Militar. Sei. E a outra é uma avenida que começa na Lapa, no Exército da Lapa, e termina lá em quase Franco da Rocha, que é a Raimundo Pereira de Magalhães. Exato. Gigantesca. No DSUP. Já funilou tudo. Né? Então, assim, agora que já está na obra, já está difícil. Então, realmente, esse plano, ele acho que o que demora é o estudo. Olha, lá em Alphaville, pegando esse... Só fazer uma breve explicação de Alphaville, né? Alphaville, para quem não conhece, muitas pessoas, quando você fala Alphaville, já vai logo Barueri. Alphaville, Barueri. Mas Alphaville se divide em 2 municípios, ainda tem Itapevi, que pega uma mordidinha de Alphaville. Mas os 2 principais municípios que pegam Alphaville, Santana de Parnaíba e Barueri. Desculpa te cortar. Outro dia eu estava conversando com um engenheiro de elevadores, que é do Rio, e ele ia prestar serviço num condomínio em Alphaville. E daí ele me ligou e falou, pô, você que é de São Paulo, cara, Alphaville, como é que é, não sei o quê, porque eu tô vendo aqui que não é Barueri, é Santana de Parnaíba, mas quando eu jogo no Google, diz que é Barueri. E aí eu fui explicar para ele, mas eu não tinha esse conhecimento técnico. Então, por favor, aí que eu vou pegar até para anotar aqui, para explicar para a gente aí como que é. O município, aliás, Alphaville, né? Porque Alphaville, na verdade, é a marca, né? Uhum. O pessoal lá do Tacaoca, lá, e eles criaram essa marca, Alphaville, e inclusive tem Alphaville no Brasil todo. Mas, falando do bairro, da região de Alphaville aqui em São Paulo, ele se divide em 2 municípios, uma parte pertence a Barueri e outra parte pertence a Santana de Parnaíba. Tem pessoas que falam, mas os melhores condomínios pertencem a Barueri. Não, tem condomínios bons em Barueri, tem condomínios muito bons também em Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba, a parte de Tamboré e Alphaville que pertence a Santana de Parnaíba, eu costumo dizer que o prefeito de lá, me perdoe aí, Elvis, ele está querendo impedir a entrada de pobre para lá. Ou seja, ele, com o novo plano diretor, só pode ser qualquer empreendimento em Alphaville Santana de Parnaíba, até 4 lajes. Para qualquer empreendedor que vai investir numa construção, incorporar uma área, não é sucesso você fazer 4 lajes para moradia popular. Por isso que eu falei, viabilizou a entrada de pobre em Alphaville, Tamboré, de Santana de Parnaíba. Aí você vai ter que fazer casas, que eles chamam hoje, né, o conceito de casas sobrepostas, casa de alto padrão, ou apartamentos de alto padrão, porque se eu for fazer moradias populares em 4 lajes, eu não vou conseguir, em 4 andares, fazer moradia popular e diluir isso no meu custo. E onde é que eu vou ter lucro? Como empreendedor, não vou ter lucro. Então, foi uma das formas que o Brinco falou, olha, foi uma das formas que ele inviabilizou a entrada de pessoas de baixo padrão entrar em Alphaville. E esse plano diretor ele veio ajudar muito, porque qual é a vantagem de se morar em Alphaville hoje, né? Além de você ter uma qualidade boa de vida ali do meio ambiente, se você tem um prédio muito alto, você não vai ter o que encanta, que é o verde, as matas. A vista para a mata vai deixar de existir. Então, estava vindo grandes arranha-céus ali, os moradores de casas, principalmente de residenciais de casas, começaram a reclamar, e a única saída, né? E aí eu acho que ele matou, né, não vou usar termo de animais, mas matou 2 bichos-papão com uma paulada só, foi controlar a entrada de pessoas de níveis inferiores ali, porque é uma região dada ali como nível A, nível AA, né? Socioeconômico. Exatamente. Exatamente. Então, de controlar a entrada mais propriamente dita, né, socioeconômico da sociedade, foi regulando a altura dos empreendimentos. Com isso, você, além de fazer esse controle, você também mantém a vista e preserva a vista dos moradores que estão lá atualmente. Porque o que vende em Alphaville hoje é o meio ambiente, é a vista para a mata. E quando você fala que você tem um empreendimento do lado de uma mata preservada, você multiplica ali o valor por 3, por
4. Valoriza muito. Valoriza hoje muito. faz falta, E é isso que as pessoas, quem sai aqui de São Paulo, que vive numa selva de pedra, procura esse convívio com a natureza. Mas, assim, eu vou bastante para Alphaville, é uma coisa que me incomoda. Eu moro no Cambuci, Vila Mariana. Certo. Eu pego mais trânsito em Alphaville do que na Vila Mariana. Sim. Sim. Da parte entre 7 e 9 horas, Você até tem, 10 tem os horas mais ou horários, menos. tem os horários de pico, não E é depois todo no final da momento tarde, também. depois 17, 16 horas você não anda mais em Alphaville. Mas nós estamos falando de Então, Alphaville ali do 16 centrinho, horas. né? Não, mas até ali pra perto do Trix ali, você deu 16 horas, se você não saiu até 16 horas, esquece. É que ele é feito, eu vejo que lá é feito para morar lá e trabalhar lá. Então, mas mesmo de lá pra lá, o deslocamento interno, Sim, deu 16 sim. horas e O esquece. que acontece ali? Nós temos o público que mora em Alphaville e trabalha em São Paulo, trabalha em outra região, e temos o público de fora que trabalha lá. Então não existe contrafluxo em Alphaville. Você tem fluxo sempre dos dois lados. Porque você tem essa galera que saiu de manhã para trabalhar e está voltando para casa à tarde, e a galera que foi trabalhar lá e está voltando para casa também à tarde. Isso mesmo. Então você tem um fluxo. E ali, onde você falou, na Marcos Penteado, ali perto do Trix, nós temos dois colégios grandes ali, o Colégio Murubim em cima e o Mackenzie lá embaixo, que dá uma boa atrapalhada também. Que você pega bem a saída dos colégios nesses horários aí. E aí o trânsito já não é legal. E aí você pega as avenidas com saída de colégio. E são avenidas estreitas, São né? estreitas. Pô, E foi ampliada. Tá? Quando eu mudei para foi lá em planejado. 2017, aquela Avenida Paio Velho era uma mão descendo, uma mão subindo. Mão única, mão simples. E agora ele ampliou, 2 faixas subindo, 2 Então, faixas e daí descendo. você vai acabar ali, tem uma igreja Presbiteriana. presbiteriana, É. que quando tem evento também, e agora tem uma igreja que é a igreja da Lagoinha, alguma Isso. coisa assim. Ah, Cara, ele para a Castelo Branco. é um evento lá, né? Cara, a gente fala que é a igreja dos empreendedores. Cadê Mas o pessoal- o estudo de trânsito desse local, sabe? Vou falar isso pro meu irmão, que ele frequenta lá, eu vou falar, olha, o pessoal falou que lá é empreendedor. Olha, tá aumentando bastante os adeptos a essa igreja. Tenho 2 amigos que frequentam lá também. Estão Não, mas quase me convencendo a frequentar já também. Mas eu vi, eles vão lá, né? Eles frequentam lá mesmo, né? Ele e a família. Teve um evento grande que eles fecharam lá, o Parque Antártica, para fazer o evento. Isso. E você vê que tem um conceito legal, né? Que eu falo que qualquer coisa, né? Não sei, eu não gosto. Eu já cheguei em Não, acho que dois compromissos de trabalho atrasados pra fazer essa igreja. O critério de importância religiosa. Cheguei atrasado. Pô, mas assim, o evento dos caras fecha Castelo Branco de trânsito. Você vê como o bate-papo aqui é legal, né? Porque a gente começou falando de condomínio, nosso foco é condomínio, né? E a área que envolve todo o que cerca condomínio, mas a gente já está falando de religião. Não, mas acho que assim, o bate-papo bom é quando a gente não fica engessado, né? A gente está chegando agora no final. Chegando no final. Esse foi para fechar mesmo. A gente chegou no final. Para quem gostou aqui do bate-papo, quer conversar contigo, saber mais sobre você tem redes sociais, algo que você queira compartilhar com o pessoal? Sim. Fica à vontade. Obrigado por permitir. Tenho sim. Tenho o meu Instagram é @maciel.consultor.imobiliário. Estou lá no Instagram. Vários imóveis ali para encher os olhos. Nós trabalhamos, sou voltado para o público de alto padrão, então tem casas maravilhosas de todos os preços a partir de 2 milhões. Se você quiser até, o céu é o limite. É o nosso público. Fica à vontade, O que não pessoal. tiver comigo, eu vou buscar. Eu tenho uma coisa que eu falo para o meu cliente, olha, se quer um imóvel, não está comigo, fala o condomínio e a rua que você quer que eu vou buscar para você. Esse é o... Me dá 15 dias. Se eu não Esse é o corretor conseguir, consultor bom. você pode procurar outro profissional. Mas me fala o condomínio que você quer que eu vou buscar o imóvel que você quer. Você não estava querendo trocar de imóvel? Não, quando eu estava oportunidade. procurando um estúdio, a gente estava procurando um lugar para o escritório, e aí eu falando com um amigo que tem uma administradora, né, lá na região que eu estava procurando, eu falei, e eles atendem uma região específica, né? Certo. E aí eu falei, cara, eu passei na frente de um local que me chamou a atenção, e ele falou, me passa o endereço. No outro dia ele estava com todas as informações, o que era os pontos positivos, ponto negativo, o que dá para negociar, o que não dava. Ele veio com tudo, assim. Então, realmente, Isso tem que ser, né? É isso aí, que O mercado bom, cara. exige que seja dessa forma, né? Se você me permitir, posso deixar meu WhatsApp também? lógico. Por favor.
DDD 11 98366-5910. Me chama lá. Eu vou deixar na descrição. Ó, para quem... Dá para você voltar, né? A gente tá no YouTube, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas, em todo caso, na descrição também eu vou deixar aqui o arroba do Instagram dele. Vou deixar o WhatsApp para você poder entrar em contato. Então, se for entrar em contato, entre aí por coisa séria, né? E eu acho que vai ser muito bom manter o contato, o network com o nosso amigo aqui. Kaiser, mais alguma coisa antes de a gente finalizar? Não, eu cortei ele na mensagem final aí. Ia devolver a palavra para... Muito obrigado. Gente, na verdade, eu queria só agradecer vocês a participação, a oportunidade de estar aqui, falar um pouco do meu trabalho, falar um pouco da vida em condomínio, né? Porque se a gente for falar de condomínio aqui, a gente passa o dia à noite e ainda tem assunto para se falar sobre condomínio, porque é muito diverso, é muito vasto, tem muita informação, tem muitos acontecimentos. Então, agradecer. Muito obrigado. Até uma próxima, então. Agradeço pela sua participação, por ter aceitado vir aqui. Kaiser, fechou? Fechou. Até a próxima? Perfeito. Pessoal, até o próximo Codotalk. Valeu!